Olá a todos, sejam bem-vindos, pessoal, à segunda aula do nosso curso de Engenharia de Software, onde nós vamos abordar aqui o processo unificado, o famoso RUP, ou Rational Unified Process. Como vocês já bem sabem, esse curso de Engenharia de Software ele é longo, inclui várias aulas que vão ser gravadas separadamente, tá? Vão ser várias videoaulas aí, você pode adquirir as que você quiser ou todas, dependendo da sua necessidade, ok? Bom, eu imagino que a essa altura do campeonato, todos vocês já estão mais ou menos familiarizados com a nossa metodologia de estudo, né? De qualquer forma, eu vou resumir aqui o roteiro dessa nossa aula de RUP para que vocês possam se planejar melhor aí e organizar o seu horário de estudo, certo? Bom, primeiro, o que eu queria deixar claro é que essa aula de RUP, pessoal, ela é uma aula dupla. Ou seja, na verdade, eu pretendo dividir o conteúdo aqui dessa aula em duas partes, certo? Nessa primeira parte, que a gente vai começar a ver a partir de agora, eu vou abordar aspectos conceituais do RUP, né? A gente vai ver, por exemplo, as boas práticas, a macroestrutura do processo, enfim, tudo aquilo que você precisa saber para entender a ideia, digamos assim, a sacada por trás do framework, certo? Nessa primeira parte a gente poderia dizer então que não tem praticamente nada para você decorar ou memorizar nesse momento, certo? É simplesmente uma primeira parte aqui da nossa aula para você entender a filosofia por trás do RUP. É uma parte tão importante quanto a segunda, tá? Porque vocês entendendo qual é a ideia por trás do modelo, isso vai lhe ajudar bastante a resolver questões de prova de seleção que não vão cobrar, por exemplo, disciplinas específicas ou artefatos específicos do processo. Tá? Simplesmente vão perguntar que problemas ele se propõe a resolver, como ele resolve determinados problemas da engenharia de software e assim por diante, certo? É o que a gente vai ver nessa primeira parte aqui dessa nossa aula de RUP. Beleza, na segunda parte, aí sim a gente vai entrar em cada uma das fases do RUP e estudar as suas disciplinas, os seus artefatos, alguns papéis importantes que costumam ser cobrados em prova, enfim. É como se a gente colocasse uma lupa aqui em cima do framework para enxergar de perto o que é que acontece durante um processo de desenvolvimento embasado no RUP, certo? Então, na segunda parte, que a gente vai ver depois desses trechos aqui dessa primeira parte, vez por outra eu vou chamar a atenção de vocês para alguns pontos que costumam ser cobrados em prova de seleção e que vocês precisam memorizar, né? Precisam, assim, decorar, digamos assim, apesar da palavra ser um pouco forte, porque são cobrados em prova, né? Como, por exemplo, determinados artefatos, papéis específicos, alguns peguinhas que vocês devem evitar e assim por diante, certo? Ok, então a primeira parte é entender o framework, entender o processo, a filosofia por trás dele, as suas principais características. Na segunda parte dessa nossa aula, eu vou entrar em cada uma das fases, em cada uma das 9 disciplinas do RUP e vamos colocar uma lupa, né, como se a gente desse um zoom em cima do RUP e a gente fosse ver lá cada um dos seus principais artefatos e papéis e assim por diante, que costumam ser cobrados em provas de seleção, ok? Lembrem-se, o RUP, pessoal, quem já estudou deve saber bem disso daí, é muito grande, é um processo verboso, ele é gigantesco, tem diversos artefatos, diversos papéis. A minha abordagem vai ser de focar naquilo que é mais cobrado em prova de seleção, certo? Para otimizar o máximo possível o seu tempo de estudo, ok? Muito bem, primeira parte, segunda parte, vocês já devem estar acostumados também, né? Nós vamos ver todos os detalhes da teoria, pelo menos aqueles que eu considero mais importantes, que são cobrados em prova. Mas, além disso, também vamos fazer diversas questões de diversas bancas. Tá? A gente vai fazer questão da FCC, do CESP, da SESGRAN Rio e assim por diante, que vão assim, exemplificar como é que esses aspectos podem ser eventualmente cobrados em prova, ok? Vocês já devem estar acostumados com isso daí também. Quem já viu outras videoaulas minhas aí, eu sempre sigo essa mesma metodologia, ok? Finalmente, na medida que eu for fazendo comentários sobre o RUP aqui, pessoal, eu também vou citar alguns aspectos, ou fazer breves comentários sobre a prova de certificação oficial do processo, ok? Muitas pessoas me perguntam por e-mail, né? Como é que eu faço para tirar a certificação do RUP, da IBM, que livro eu utilizo e coisas desse tipo. Então, assim, na medida que a gente for passando aqui pelos nossos trechos, que for pertinente, eu vou comentando. Eu vou dizer, ó, pessoal, isso daqui não costuma cair tanto em prova de concurso, mas para prova de certificação é importante. Só breves comentários, tá? Porque sempre lembrando, né, pessoal, o nosso foco aqui reside sobre concursos.
né? E não sobre prova de certificação, ou, enfim, conceitos acadêmicos, tá? Então vocês apenas breves comentários sobre esses trechos aí que eu vou falar sobre a prova de certificação, ok? Só para deixar o curso um pouco mais completo para quem tiver curiosidade, ok? Muito bem, para a gente fechar esse trecho introdutório aqui, né, onde eu estou apresentando a estrutura da nossa aula sobre RUP, eu queria falar sobre a bibliografia, que também já é de praxe, né, pessoal? Deixa eu trocar de slide aqui, olha só. Já é de praxe para quem já viu outras videoaulas minhas aí, né? Esse slide não é surpresa para ninguém. Eu sempre trago para as nossas aulas a literatura consagrada, as fontes bibliográficas das quais vocês podem beber, digamos assim, né? Vocês podem utilizar para se aprofundar nos assuntos das nossas aulas, ok? Esse slide daqui é um desses. E assim, por que eu faço isso, pessoal? Muita gente me pergunta, né? Ah, por que você não vai direto para a aula? Pessoal, como vocês bem sabem, os assuntos que a gente estuda, eles são complexos, eles são vastos. Aqui no RUP, por exemplo, é o típico caso. Como eu falei, o RUP é grande, o RUP é muito detalhado, é um assunto bastante verboso, digamos assim, certo? Seria impossível cobrir todo o assunto sobre RUP aqui numa videoaula. Mesmo que eu passasse aqui, sei lá, 24, 30 horas falando só sobre o RUP. Claro que vamos ver os principais detalhes, tá? De forma que você possa resolver tranquilamente questões de concursos e provas de seleção e acertar a grande maioria delas, tá? Mas isso não quer dizer que, por exemplo, sei lá, uma determinada prova, em uma determinada questão dela, não possa ser cobrado um detalhe do assunto, uma nota de rodapé, né? Às vezes até uma frase tirada literalmente de algum livro ou da própria documentação do processo, como é o caso aqui do RUP. Isso pode acontecer. Então, por isso que é importante você saber por onde estudar esses assuntos, como um complemento ao aprendizado, certo? Eu sempre falo isso nas minhas aulas presenciais e falo isso em praticamente todas as minhas videoaulas. Pessoal, procurem a bibliografia consagrada, estudem pelos livros dos autores principais de cada assunto. A videoaula só vai lhe dar um grande upgrade, né? Vai lhe dar o caminho das pedras aí para você começar a entender esses assuntos. Mas quem tem que trilhar esse caminho são vocês, não tem jeito. E é o candidato sozinho, né? Eu não vou estar lá com você na hora da prova, enfim, o seu companheiro de estudos não vai estar lá com você, então é você e os livros. Em determinado momento não tem como escapar disso, ok? Por isso que eu sempre mostro, então, a bibliografia consagrada de cada assunto, pessoal. Bom, a bibliografia dessa nossa aula aqui sobre RUP é essa daí que vocês estão vendo. Estou dando aí algumas opções, olha só. Se você nunca estudou RUP, eu recomendo que você dê uma olhada no livro do Krusten. Olha lá, essa primeira linha aí, pessoal. Philip Krusten. Esse cara, ele foi um dos consultores iniciais na criação do RUP, certo? E ele é um livro mesmo, ele não é formatado de uma maneira rígida, né? Uma documentação oficial sobre um determinado assunto ou um modelo. Ele é um livro didático, ok? Ele tem lá vários estudos de caso, ele aborda o assunto de uma maneira mais flexível, mais suave, tem vários exemplos e assim por diante, certo? Então, se você nunca estudou RUP, e quer entender a filosofia por trás do processo, como é que o framework funciona, quais são as suas principais práticas e ver alguns exemplos que o próprio autor cita, tá? Exemplos na indústria de tecnologia mesmo, tá? Determinados estudos de caso, começa por esse livro daí do Krusten, ok? Ele é bem didático, é bem suave, é tranquilo de ler. Agora tem um detalhe aí, pessoal. Peguem a versão em inglês desse livro. Infelizmente a tradução que fizeram desse livro para português, pelo menos da versão que eu tinha lido, vocês podem checar aí se há alguma versão mais nova onde corrigiram isso, era muito ruim. Só para vocês terem uma ideia, a disciplina de requisitos, por exemplo, foi traduzida como requerimentos, disciplina de requerimentos, e outras pérolas como essa aí ao longo da tradução do livro em português. Então eu recomendo que vocês peguem a versão em inglês desse livro daí, certo? Muito bem. Se você já tem um certo conhecimento sobre o RUP, tá? Se você está querendo se aprofundar, já estudou, enfim, então você deve partir para o RUP propriamente dito, que são esses dois links aí de baixo, onde vocês podem encontrar versões diferentes do RUP. Por que eu digo isso? Porque nesses links, no próprio RUP, você vai ter a fonte oficial sobre o assunto. É o próprio RUP, não é um livro sobre o RUP, é o próprio RUP, ok?
Qual é o problema de você estudar o RUP pelo próprio RUP, né? Apesar de ser a fonte oficial, a fonte que é usada em prova de concurso e assim por diante. O problema é que ele tem um caráter rígido. Ele tem um caráter de documentação formal, né? Ou seja, ele não é muito didático, ele não vai ter vários exemplos, como por exemplo no livro do Krusten, certo? As sessões não são organizadas de uma forma tão lógica, é algo mais formalizado em termos de documentação oficial, certo? Ou seja, ele não tem o intuito de lhe ensinar o assunto, ele tem o intuito de documentar, de formalizar, de oficializar o modelo, o processo, o framework aqui do RUP, ok? Esse é o problema de você estudar o RUP pelo próprio RUP. É uma leitura um pouco mais rígida, não é tão suave, não é tão didática quanto estudar por um livro. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que é a fonte utilizada, tirada lá os textos diretamente em provas de seleção, ok? Beleza. Eu estou dando 2 links aí para vocês, ó. Vocês podem baixar o RUP, pessoal, porque ele vem em formato, na verdade, HTML, tá? São uma série de páginas HTML e vocês podem baixar ele diretamente do site da IBM, certo? A IBM, como vocês bem sabem, eu vou explicar isso aqui nos próximos slides, tá? Quando a gente entrar na nossa aula propriamente dita, ela comprou a Rational, né? E hoje a IBM detém os direitos sobre o RUP, ela é quem mantém e atualiza o framework RUP, ok? Então, se vocês entrarem lá no site da IBM, vocês podem procurar por uma ferramenta chamada RMC. RMC, pessoal, é Rational Method Composer. É uma ferramentazinha que você pode baixar para sua máquina que lhe permite customizar o RUP. É uma ferramenta paga, tá? Custa algumas centenas de dólares lá, mas você não precisa comprá-la. Você pode baixar a versão trial, tá? A versão de experimentar, né? A ferramenta aí durante 30 dias para o seu computador. E depois ele vai expirar, você não vai ter mais como abrir a ferramenta. Mas a documentação, os arquivos que são instalados no seu computador, eles continuam lá, certo? E a documentação do RUP vocês vão encontrar lá, em determinado diretório, os HTMLs que compõem justamente as seções, os capítulos do RUP, ok? E por lá vocês conseguem estudar tranquilamente. Lá no site da IBM, então, tem versão em inglês, tem versão em português, tá? Baixem o que vocês quiserem lá, obviamente acho que a maioria vai baixar em português. E vocês podem baixar a versão mais atual, tá? Que é a 7.5, a versão mais atual do RUP, ok? Entra lá no site da IBM, procura por RMC, o Rational Method Composer, baixa essa ferramenta, quando ela instala no seu computador, ela cria diretórios lá no seu diretório de instalação que contém a documentação do RUP, e por lá vocês podem ler, ok? Por fim, tem esse último link aí, que na verdade é uma versão web, online aí do RUP. Eu nem sei se é oficial, na verdade. Todo mundo conhece esse link, tá? Todo mundo que é concurseiro já viu esse link alguma vez na vida. Que colocaram o RUP aí nesse site, tá? Na verdade, essa empresa aí, ela é uma empresa de web design que, por alguma razão, disponibilizou a documentação na internet aí do RUP, tá? Apesar de ser desatualizada, essa documentação de baixo, esse último link que vocês estão vendo, na verdade a versão 6 ponto alguma coisa que está nesse último link lá, a vantagem é que está na internet, né? Simplesmente vocês acessam esse endereço aí e conseguem visualizar a documentação de qualquer lugar que você tenha acesso à internet. E apesar de ser desatualizado, pessoal, serve para concursos, tá? Normalmente os conceitos que são cobrados em prova de seleção não costumam ser muito avançados, né? Os conceitos novos que apareceram nas versões mais atuais do RUP. Então, tranquilamente você pode usar aí tanto a versão mais atual que vocês podem baixar aí do site da IBM através do RMC, ou esse link aí dessa empresa que todo mundo conhece esse link aí, tá? Através de acesso online, normal, na internet, ok? Beleza. Finalmente, antes que eu me esqueça, e aí para fechar esse trecho introdutório aqui, pessoal, também para não ficar muito grande, você também pode encontrar alguns comentários sobre o RUP nos livros do Pressman e do Somerville, que eu falei, né, na nossa primeira aula de engenharia de software, lá sobre modelos de ciclo de vida, metodologias ágeis, né, e ferramentas case, que eu falei que esses 2 livros do Pressman e do Somerville constituem a principal bibliografia sobre engenharia de software. Nesses 2 livros vocês podem achar trechos e seções que falam sobre o RUP, ok? Só que esses trechos do Somerville e do Pressman, eles fazem breves comentários sobre o RUP. De novo, porque se você fosse falar vários detalhes sobre o RUP, pessoal,
você ia ocupar um livro inteiro só para falar sobre o Rupp. Por isso que o Pressman e o Somerville, eles só citam lá em 2 ou 3 páginas do que se trata o Rupp, tá? Acho que não chega nem a 10 páginas lá de conteúdo em cada livro aí, se você somar, ok? Então, assim, certamente você não vai aprender ou entender o Rupp só lendo os livros do Pressman e do Somerville. Mas algumas questões costumam tirar alguns trechos, tá? E alguns entendimentos desses livros do Pressman e do Somerville. Então, é bom dar uma lida nesses 2 livros, nos trechos que eles falam sobre o Rupp, ok? Porque de repente algum conceito, alguma frasezinha é tirada dali. E outra, pessoal, é pouca coisa, né? São lá, como eu falei, acho que não dá nem 10 páginas se somar os 2 livros. Então vale a pena dar uma lida, porque o custo-benefício é bastante interessante aí para deixar você mais tranquilo, caso seja cobrado algum conceito desses livros aí sobre o Rupp em prova de seleção, ok? Beleza. O livro do Krustin, se você nunca estudou, se você quer um livro didático. A documentação do Rupp, se você quiser ir na fonte oficial. E tem esses trechos com breves comentários nos livros do Pressman e do Somerville, se vocês quiserem dar uma olhada também. Beleza, pessoal? Então é isso. Nosso curso está estruturado dessa forma. A bibliografia utilizada vai ser essa, né? Na verdade, o meu curso está todo baseado na bibliografia, na documentação oficial do Rupp, tá? Essas que vocês podem encontrar aí no site da IBM, nesse último link que eu estou mostrando para vocês. E a partir dos próximos trechos, a gente vai, de fato, começar a nossa aula sobre Rupp, contextualizando que problemas o Rupp visa a resolver, qual é a filosofia proposta por ele, como é que ele foi criado, quem criou o Rupp, quem é que mantém o Rupp atualmente e para onde ele está indo, ok? Para a gente contextualizar, entender por que ele nasceu, para que ele existe, quem está mantendo ele atualmente, e aí a partir dos próximos trechos, depois desse, a gente começa a entrar nas principais práticas do modelo e entender a filosofia por trás dele, ok? Muito bem, voltamos daqui a pouco, pessoal. Até já!